Bendito seja o nome do nosso Senhor, da nossa esperança, do nosso Pai. No livro dos Salmos 105, Salmo 105, na parte 7 está escrito assim a respeito do Senhor nosso Deus: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles eram ainda poucos em número, de pouca importância e forasteiros na terra, andando de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento do pão, enviou adiante deles um varão, José, foi vendido como escravo, feriram-lhes os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo, o governador dos povos o libertou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para seu gosto dar ordem aos príncipes e ensinar aos anciãos a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Quem acredita nessa palavra, diga comigo amém. Amém. Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez pela revelação da tua palavra, pela tua salvação que nos alcançou através da tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Pai querido, pelas tuas promessas para as nossas vidas, que nos refaz, que nos traz esperança e com ela gozo, paz, e assim vivemos dia após dia, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Pai, é em nome de Jesus, através do qual chegamos até o Senhor e fomos feitos herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa de Isaque e herdeiros da promessa de Jacó, o teu Israel. Portanto somos, ó Pai querido, feitura tua, somos o teu povo, somos o bichinho do Senhor. Te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco mais uma vez, e que também prepare os corações que vão receber a tua palavra, para que ela entre e venha surtir o efeito para o qual está sendo enviada. É tudo que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para essa passagem que acabei de ler, é muito importante, porque se nós observarmos, temos geralmente a convicção, a certeza de que os salmos estão restritos aos livros poéticos dos salmos. Mas bem sabemos, irmãos, que esse salmo é um salmo de gratidão, e nós estamos num ano de gratidão, e eu me sinto, pastor Brás, grato a Deus por várias coisas, e uma delas são aquelas que nós conversamos, e tantas vezes eu olho pessoas e me lembro que cada uma delas tem sobre a sua cabeça a boa mão do Senhor, e que quando a sua esposa, por onde quer que for, pela mão do médico que passar, por onde andar, a boa mão do Senhor acompanha. Ele não nos deixa sós, Ele sempre está conosco, desde o momento da concepção até o momento em que nós fenecemos dessa terra. Mas bem sabemos que a morte para nós é apenas aquela porta que se abre do grande salão de festa celestial e que vai nos receber. Por isso nós vivemos confiantes no Senhor nosso Deus. Nessa certeza nós não temos medo, não existe temor nos nossos passos, porque nós sabemos que conosco está o leão da tribo de Judá. Ele é cordeiro, mas também é leão. Ele se fez carne para morrer por mim e por você. Ele se entregou porque ninguém poderia tomar a sua vida, mas Ele a deu por mim e por você. Ora,
Isso já não é razão de gratidão, de que nós de forma sobeja, de que nós entrássemos aqui nesta casa, como muitos fazem diante da madeira, diante da pedra, diante do ferro, diante de pessoas, diante de pastores, diante de líderes. Mas nós, diante do Senhor nosso Deus, nós devíamos andar de joelhos, para ter e demonstrar a gratidão que temos por Ele, porque Ele é um Deus vivo e a terra não pôde sorver o seu sangue. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqueles que creem estão nesta noite aqui neste lugar. E diferentemente daquele filme dos gladiadores e tantas pessoas que assim realmente diziam, quando chegavam diante de um homem, de um César, diziam: aqueles que vão morrer te saúdam, mas nós na presença do Senhor dizemos: aqueles que vão viver eternamente te saúdam, ó autor da vida, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Irmãos, alguém me pergunta por que eu me emociono quando falo do Senhor. Não tem jeito, as minhas emoções pertencem a Ele. Como canta a nossa irmã Shirley Carvalhais, se não me falha a memória, mas eu bem sei que a irmã Gleides aqui canta: corpo, alma e coração pertence a Deus. As minhas emoções, a minha vida, também foi Ele quem me deu. Então eu me derramo na presença do Senhor, como um vaso de alabastro quebrado, não somente derramado, mas quebrado na presença do Senhor, em gratidão eterna a um Deus que tudo pode, que tudo vê e que não nos deixa um momento sequer das nossas vidas. Mas eu disse algo aqui muito forte. Eu acabei de falar aqui algo que para algumas pessoas é uma antítese. Nós costumamos pensar: mas eu creio que Deus não está me ouvindo, que o Senhor não está comigo. Por quê? Em que momento é esse, irmão Francisco? É o momento da dor, o momento da angústia. Quando a dor vem, irmãos, a nossa tendência material, o nosso corpo físico, a imaginação que vem, a sensação que vem, irmã Lindonéia, é que nós perdemos, que fomos batidos, parece que a doença vai levar. Mas tem um corinho que diz, corinho antigo, mas eu vou lembrar dele aqui, irmão. Aqueles que são, mas eu acho que o pastor Cílio deve lembrar dele, diz: tem crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Ela vem, mas ela passa. Tudo nessa vida passa. Mas o meu Deus, o teu Deus, a rocha, Ele permanece para sempre. Ele é milenar. Ele escreveu a respeito de nós quando ainda nem existíamos. Ele nos amou, Ele nos quis. Ele escreveu uma história a teu respeito. E Ele promete, Ele é o único que Ele escreve, e Ele vai à frente para cumprir toda a sua palavra. Ele vai à frente para cumprir a sua determinação. Esse é que é Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, irmãos, nós conhecemos tão pouco do tempo. Quiçá a respeito dos salmos. E eu quero dizer que os primeiros salmos foram escritos lá no primeiro livro das Crônicas, o capítulo número 16, versículo 7. Quando Davi chamou ao seu servo, ele disse: olha, vem aqui Asaf, vem aqui Corá. A partir de agora, Deus tem me dado paz sobre a terra. Comecem agora a treinar salmos para louvar ao Senhor, para cantar na congregação, para subir os degraus do templo, cada degrau cantando louvor ao Senhor. Ou seja, entra na presença dele com louvores, entrar na presença do Senhor com júbilos. E exatamente esse salmo que nós lemos aqui, irmãos, ele não tem autor escrito, mas, irmãos, certamente foi um salmo escrito por Davi. E eu presto atenção aqui, que quando o Senhor Deus, Ele dá essa sensação para Davi de gratidão. E eu gostaria muito que você saísse nessa noite daqui com essa sensação que invadiu Davi e que invade a minha alma. Irmãos, parece que eu estava pisando aqui, parece não, realmente, um solo sagrado, em ver meus irmãos que vieram antes de mim. Em 1973, eu tinha o quê?
4, 5, 7 anos de idade. 7 anos de idade. Mas o Senhor já estava casando alguém, juntando alguém que iria à frente, iria falar do Evangelho do Senhor Jesus. Almas iriam ouvir, se converter, e depois eu ia chegar e somente cegar. Mas eu sei também, agora à tarde, no final da tarde, um pouco antes de vir para cá, um dos nossos filhos na fé, ele mandou de lá de Araras um áudio. Eu estava ouvindo com a minha esposa, o seu filhinho, já é outra geração cantando. Eu me lembrava ele dizendo, ele escreveu assim: pastor, estou emocionado em ouvir o meu filho na escola bíblica dominical cantando hinos que eu cantava quando era criança, pastor Braz. Mas uma geração chamando outra geração, e o Senhor Deus somente olhando e dizendo: eu impero para todo sempre. Levanta um povo, vai embora um povo, nasce um, morre outro, mas eu continuo sendo o Senhor. Não adianta o homem dizer: eu não aceito. O Senhor apenas olha para ele e fala: o que eu sou sem você, Deus? O que é você sem mim? Nada. E se eu fizer, o Senhor vai ser Deus. E se eu não fizer, continua sendo Deus. E se eu curar, o Senhor é Deus. E se eu não curar, o Senhor continua sendo Deus. E se eu abrir a porta, o Senhor é Deus. E se eu fechar, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia! E se eu der, o Senhor é Deus. E se eu tomar, o Senhor é Deus. Então, antes de tudo, Ele vai saber de tudo. Ele conhece o meu coração. Eu digo: o Senhor é Deus. Louvado para todo sempre, minha gratidão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria muito que você entendesse aquilo que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Se vocês observarem, está escrito aqui que Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Pastor, o que significa isso? Eu poderia falar muito a respeito disso, mas eu vou restringir um pouco daquilo que eu preciso vos falar, porque eu preciso resumir e que vocês entendam o que Deus tem para vocês. Irmãos, quando Deus quer, nós temos aqui alguns irmãos lá do Maranhão, né? Estão ali meus irmãos maranhenses. É interessante os lençóis maranhenses, né? Quem é que controla ele? É a prefeitura que muda de lugar? Não? O que é? É Deus, é o vento. Ele sopra de um lado, faz um desenho, sopra de outro, faz um desenho. E quem é que pode segurar? Quem é que pode mudar? Misael é o pintor do mundo, é o que pinta as nossas vidas. Se Ele quiser, eu estarei lá. Se não quiser, nunca estarei lá. Quando Ele controla as coisas, e eu quero te dizer que Ele controla a tua vida, eu quero que você, se você entender somente isso, já vai ser bom demais, porque você vai sair aqui exalando ou exalando gratidão a Deus, simplesmente pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Infelizmente, vivemos uma realidade de fast food espiritual, que as pessoas querem comer, chegar, comer rapidamente e ir. Mas bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu vou dizer um segredo desse salmo introdutório ao salmo 1: tudo quanto ele fizer prosperará. Mas só para você entender que você que tem a palavra do Senhor na sua vida, você está sendo próspero, eu vou te exemplificar essa passagem que nós lemos. José, o Senhor Deus tinha em vista a salvação do seu povo. O Senhor Deus tinha em vista a salvação humana, mas para que isso acontecesse, Ele precisava treinar um povo, preparar um povo, para que esse povo vivesse de acordo com o Senhor. E em vivendo de acordo com o Senhor, Deus os abençoasse, o Senhor os guardasse, e milagres ocorreriam
neste povo livramentos tais, de forma que quem olhasse de fora iria dizer: o que pode ser isso, senão um Deus na vida desse povo? Mas esse povo, Israel, do qual nós falamos, ele não entendeu. Ele pensou da forma como muitos de nós pensamos quando recebemos uma bênção: Deus está comigo, então Ele não deve estar com os demais. Eu estou no alto da roda gigante, os demais estão embaixo. Não, queridos, na mesa do Pai, todos assentados, têm a mesma estatura, o mesmo tamanho. E eu louvo a Deus por isso, porque vendo vocês assentados aqui, não interessa quem tem 2 metros, 1,98 m, 1,80 m, os meus 1,68 m, está aqui se fazendo imperar, simplesmente pela vontade de Deus, porque me fez a voz, pela sua vontade soberana. Então você, onde quer que você estiver ou andar, se tiver a bênção de Deus, quando for a tua hora, é você quem vai fazer a diferença. E eu quero dizer aqui, irmãos, que aquele povo, eles não entenderam. Mesmo assim, quando Deus planeja alguma coisa, irmão Almir, ninguém interrompe. O plano de Deus coletivo, ninguém segura. Você pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida, mas na vida da coletividade, da sua família, da igreja, não. Então está escrito aqui: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, ou seja, da sua aliança. A aliança que Deus faz, Ele não esquece. Da palavra que ordenou para 1000 gerações. Ele visita para julgar, se não se humilhar, 3ª e até a 4ª geração. Mas para abençoar 1000 gerações Ele abençoa. Que grande é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele lembra do pacto que fez com Abraão e do seu juramento com Isaque, está escrito aqui, o qual confirmou a Jacó. Israel, Jacó teve o nome mudado para Israel, por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, como porção da vossa herança. Quando eles ainda eram poucos em número, de pouca importância, e forasteiro nela, andando de nação em nação, de um reino para outro, não permitiu que ninguém os oprimisse. Por amor deles, repreendeu reis, dizendo: e agora eu vou dizer, irmão, e quem quiser, quem for filho de Abraão, quem for herdeiro da promessa de Deus, através de Abraão, que passou para Isaque, que passou para Jacó, que através de Jesus Cristo veio para nós, receba essa promessa em nome de Jesus. Que Ele diz para todos aqueles que tiverem ao teu entorno: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Irmão, diz aqui, nós vamos ver o discorrer. Eu fico imaginando José, aquele homem, filho de Israel, Jacó. Ele não imaginava o que estava acontecendo, assim como talvez muitos aqui não estão imaginando o que está acontecendo na tua vida. Deus, eles eram em 12 filhos. Mas interessante, irmãos, é que chega um momento em que Rúben, que deveria ter a primogenitura, ele falha como homem diante do pai. E o pai Jacó coloca José no lugar de primogênito, dá uma túnica de várias cores que significava primogenitura, está em lugar de destaque. E José não omitia nada para o seu pai, ele contava tudo para o seu pai. Os seus irmãos lhe odiaram. Você vai ver, irmãos, que no livro do Gênesis a maior parte está dedicada, do 37 em diante, a essa história mirabolante, maravilhosa, e que não somente está na Bíblia Sagrada, mas consta dos anais da história. José agora ia e vinha, quando seu pai perguntava o que seus irmãos estavam fazendo. Pai, eles estavam errados, estava assim, assim. E os seus irmãos começaram a odiar. E como se não bastasse, irmãos, lembra de uma coisa: no caminho da tua vida, no caminho dos teus sonhos, até os teus irmãos podem te odiar, mas se Deus tem algo com você, é negócio de Deus para com você. Eles podem não entender,
entender, mas o que Deus promete, Ele cumpre. Se Ele disse que o menor ia ser como o maior, assim será. Se Ele disse para você crer que Ele te daria os melhores lugares, creia, porque Ele vai te colocar nos melhores lugares. Se eu fosse você, já começava a me alegrar, porque Ele vela para cumprir com as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. José agora tem um sonho. No caminho da promessa, nós temos sonhos. Quem aqui já não teve sonhos? Quem tem um sonho? Hein, jovens? Mas eu quero te dizer, mesmo no caminho das promessas, mesmo você tendo sonhos, você pode ser chamado com uma chacota, dizendo: olha, lá vem o sonhador mor. E era assim que José era conhecido: lá vem o sonhador, olha lá ele. Ele disse: pai, eu tive um sonho assim, assim, assim. Os seus irmãos disseram: o quê? Nós nos inclinando diante de você? Você acha que nós serviremos a você? E o pai também disse: mas eu também. O sol, a lua, as estrelas se inclinando diante de você, logo você vai governar sobre nós? Disse: pai, são sonhos, eu não tenho culpa de sonhá-los. Você não tem culpa dos sonhos que Deus tem colocado na tua vida. Mas você deve saber de uma coisa: os sonhos de Deus são maiores que os teus, e eles vão se cumprir na tua vida se você crer. A diferença de José é que ele cria no Senhor. Ele foi odiado, ele ganhou o nome de sonhador, e daqui a pouco odiaram a José. Uma certa feita pegaram a José, quando ele estava chegando no campo, os seus irmãos pegaram ele. Nós já conhecemos essa história, não vou me ater especificamente, com especificidade a ela, mas vou apenas caminhar por sobre essa palavra, você já conhece. Pegaram José e jogaram ele numa cisterna vazia. Ah, irmãos, se fosse eu, se fosse alguns de nós aqui, ia dizer: acabou. Cadê o sonho de Deus? Cadê o sonho de Deus? Olha onde é que eu estou, odiado pelos meus irmãos. Eu sou apelidado de sonhador mor. Meus irmãos não gostam de mim, agora me jogam na cisterna. Eu vou te dizer uma coisa, Eclesiastes 7:8: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Marcha, soldado, marcha, porque você vai ver o que está preparado para você. Não desista, seja grato ao Senhor, marche com ousadia, levante a sua cabeça, porque o teu Senhor é muito Deus para cumprir as promessas dele na tua vida. José agora ali, tem hora, irmão, que a gente pensa, fala: acho que não tem nada pior do que isso, né? Num poço profundo, agora alguém vai lá, tira e vende ele para os mercadores midianitas. Irmãos, que coisa horrível. No caminho dos sonhos, nós somos vendidos. Quantas vezes eu e você já fomos vendidos? Alguém te entregou de bandeja, você disse algo que era segredo, talvez até o seu sonho, e alguém entregou para outra pessoa. Mas não desista não, porque o Senhor Deus, olha só, Ele diz: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Quando Deus escolhe alguém, é Ele mesmo quem faz. Eu não tenho direito de julgar nenhum dos senhores, mas os senhores também não têm direito de julgarem a mim. Sabe por quê? Porque o meu dono, o vosso dono, é Jesus, o leão da tribo de Judá. Agora, José é vendido pelos midianitas. Irmãos, eu imagino, para nós é muito simples, muito ralo aqui pensar nisso, mas mais profundo seria, irmão Edmar, se nós nos colocássemos aqui num sol causticante, sendo levado para a terra de Cão, ou para a terra de Cã, para aquela terra do Egito, terra seca, terra árida, deserto, sol nas costas. Eu, que agora há pouco era primogênito, agora sou somente um escravo. Mas eu quero te dizer, quem tem a promessa de Deus, quem tem a promessa de Deus, ele sofre, mas ele sofre com aquela sensação: vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco ele vem. José em momento nenhum temia, ele cria no seu Deus. E se não fosse assim, ele não teria sido fiel na terra do Egito. Sabe por quê? Ele chegou e foi vendido na casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Mas o interessante, irmãos, é quando ele chegou ali. Eu não vou nem entrar na particularidade que quantos de nós desiste por pouca coisa.
desiste por uma conta de água que não consegue pagar, desiste por uma ação que perdeu na justiça, desiste por um irmão que disse alguma coisa que não me conveio, mas você ainda não foi vendido, ainda não bateram em você, ainda não te venderam, porque no caminho dos sonhos todas essas coisas podem acontecer, mas fiel é aquele que prometeu para cumprir a sua promessa. Ele na casa de Potifar logo vê, irmãos, que ele é alguém diferente. E por que ele era diferente? Ele era diferente porque cria no seu Deus, ele continuava incólume. Eu fico imaginando aqui, irmãos, porque se vocês prestarem atenção na cronologia bíblica, José chegou a conhecer o seu avô Isaque, o pai de Jacó. E eu imagino, irmãos, que em determinado momento, em algum momento da vida, porque eles eram assim, os orientais, eles contam uma história, passam de forma auricular, de boca em boca, de ouvido a ouvido. E quem sabe Isaque contou: um dia o seu avô Abraão, ele recebeu a promessa de Deus, de que o Senhor Deus iria dar uma grande nação para nós, e eu criei naquilo. Mas um dia o seu avô, meu pai, seu bisavô, meu pai Abraão, me pegou e me levou, e quando eu me vi, eu estava em cima de um altar, e ele com um cutelo na mão, com uma faca na mão para me matar. Mas naquele momento eu não esperneei. Sabe por quê? Porque eu era o único filho. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. E daqui a pouco a voz do Senhor ecoou naquele monte Moriá e disse: não faça assim, Abraão, não faça assim, porque esse menino é meu, eu te prometi, ele é minha promessa, ele é teu filho. E eu saí dali, José, e eu estou aqui vivo. E eu vou te dizer, Jacó também é meu filho. E eu vou te falar, e você também é filho dele. E quem sabe se não é você, José, o homem que vai livrar essa nação e que vai levar ela, porque o Senhor também disse ao teu bisavô Abraão, disse que nós estaríamos cativos por 400 anos numa terra. E eu sei que um dia isso vai acontecer. E eu imagino, irmãos, que José estava com tudo isso na mente, porque quem ouve, quem vem à escola bíblica dominical, as crianças, e eu sei disso, irmãos, eu me lembro da minha professora, a irmã Rosa. Que nome bonito, né? Acabei casando com a Rosa também. A nossa irmã Rosa, ela me ensinando ali na escola bíblica dominical em Ribeirão Preto, 1978, ela dizendo: Ricardo, você será o pequeno Davi do Senhor. E eu ficava imaginando depois, mas como é que pode? O meu cabelo é crespo e é preto. De Davi era diferenciado, era ruivo. Eu acho que não era crespo. Mas, irmãos, depois eu vim entender que nós temos vários Davi do Senhor, porque Deus tem muito ungido, Deus tem muita promessa. O Senhor é Jeová dos exércitos, Ele tem exército para todo lugar. E essa noite, como eu já disse, eu vi uma criancinha cantar. Nunca eu imaginava que estender as mãos sobre alguém. E eu estava também ontem ali, irmãos, renovando votos de 12 casais naquela chácara ali, e me lembrando e falando: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Em 1986 eu estava recebendo a bênção do Senhor, e agora eu não sei, perdi as contas de quantos casamentos já foram, quantas vidas foram abençoadas pelo Senhor, mas eu continuo aqui na tua presença, e o Senhor dizendo: vem, o caminho é esse, andai nele, não desista, porque eu tenho um povo preparado e vou trazer para mim. Ah, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Olha só, agora José está na casa de Potifar, eunuco de Faraó. E eu, irmãos, gostaria muito de falar sobre essa palavra, mas eu não tenho tempo. Mas José se fez eunuco. Aquele homem era eunuco, ele era um homem castrado, tinha sua mulher, mas José, ele aprendeu que nós devemos servir aos nossos senhores como se estivesse servindo a Deus. Ele havia aprendido direito, ele estava preso, ele estava largado dos seus irmãos, longe da família, mas o anonimato não mexeu com a sua mente. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa e ele cria no Senhor. Ele sabia que o seu Deus estava com ele, ele sabia que o momento ia chegar, e ele falou: não, eu não vou tocar em nada que não é meu, porque eu sei que o que é meu o Senhor vai me dar. Glória a Deus. E agora, irmãos, chega um momento em que aquela mulher começa a colocar os olhos em José. No caminho dos sonhos, muitas vezes nós nos equivocamos. José estava pensando ali: mas agora eu sou administrador da casa de Potifar,
o eunuco de Faraó. Irmãos, o eunuco era homem de segurança do rei, mas tinha segurança, mas tinha a desconfiança do rei. Por quê? Por isso que ele era castrado, porque ele cuidava do harém do rei. O rei tinha desconfiança, confiava no alto cargo, mas tinha desconfiança. Mas José não, ele era na mente, ele se fez eunuco, porque ele tinha confiança. O Senhor falou: não, eu sei quem é o meu Deus, eu vou me fazer escravo, vou me fazer eunuco, eu não vou me misturar, eu só quero o que Deus me deu, eu não quero adiantar. E José não tocava no que não era seu. E a mulher do seu senhor quis a José, mas José era um homem de confiança de Deus. Aliás, era um homem de confiança de Israel, porque se José falhasse, irmãos, ia ter que ser preparado outro. Como é que Israel ia vencer? Como é que Israel ia prosperar? José estava ali, ele era o embaixador, era o diplomata do Senhor. Ei, jovem, tome essa lição. Jovem junior, tome essa lição. Você é embaixador do Senhor, você tem a promessa de Deus na sua vida, mesmo que tudo pareça negro, perdido, estranho, mas confia no Senhor, porque Ele vai mudar. Está chegando o teu momento, confia no Senhor. Aquela mulher disse: fica comigo. Ele falou: não, eu vou fugir. Ele fugiu, a mulher gritou: socorro, eu estou sendo procurada para ser estuprada. E ele foi preso e foi para a casa do cárcere. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa: quem tem a bênção de Deus, irmãos, tem a bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus, até na cadeia faz a diferença. Na cadeia, os dons de Deus começaram a aflorar. E ele começou a dizer o sonho de um, o sonho de outro. Daqui a pouco o carcereiro também de José: você tem a chave daqui, ó. Você pode entrar, sair, está tudo nas tuas mãos. E José, irmãos, não negociou com ninguém. José não fez como muitos políticos. José não fez como muitas pessoas pensam: eu queria estar na polícia civil, na polícia militar, no governo, só para ganhar um pouco mais de dinheiro. Não, ele pensou: a minha vida pertence a Deus, a razão da minha existência é engrandecer o meu Senhor, a minha grandeza vem do Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, e em breve Ele fará prosperar o seu nome. José estava ali na terra do Egito para bendizer o nome do Senhor. Você está aqui nessa terra para bendizer o nome do Senhor. José ali agora, irmãos, ele pede para os seus amigos, padeiro Mó, copeiro Mó, ele fala: lembrem-se de mim, eu vou dizer os sonhos que vocês tiveram, o que vai acontecer, mas quando chegar diante de Faraó, se lembra de mim. As pessoas lembraram? Não se lembrou. Mas eu vou te dizer uma coisa: no caminho dos sonhos, muitas vezes nós pensamos: as pessoas se esqueceram de mim, o pastor se esqueceu de mim, meu pai se esqueceu de mim. Mas o Senhor nosso Deus não se esquece de você. Ele tem um banquete preparado no deserto, um banquete preparado no Egito. E daqui a pouco, irmãos, começa a vir a fome sobre a terra, e Deus incomoda Faraó, dá um sonho para ele, ninguém consegue dizer. Mas eu vou dizer uma coisa: quem tem o Espírito de Deus discerne, e por ninguém é discernido. Eu fico imaginando, irmãos, agora ali no Egito, como é que pode tanta tecnologia, tanta sabedoria, irmão Edmar, mas só quem sabia o segredo era José. E José chega diante de Faraó e diz para Faraó: olha, vai chegar fome sobre a terra, serão 7 anos primeiramente de fartura. O rei meu senhor, eu vou dar o caminho, junta comida, junta bastante, porque depois vai vir 7 anos de fome. Constitui um varão sábio diante desse povo, e depois, rei, o senhor vai viver do que está estocado. O rei olha para ele e diz: eu acharia varão sábio como tu, que sejas tu, José, governador de toda a terra do Egito. Acima de você, só eu. E eu fico imaginando José olhando para ele dizendo: não, Faraó, você vai ver, quem está te mandando fazer isso é o meu Deus, é o meu Senhor. Deu o nome para ele: tu serás Zafenate Panés. Ele falou: é nada, vocês podem me chamar aqui assim, mas eu sou José. Glória a Deus. Irmãos, a bênção de José foi tão grande que da tribo dele se partiu em 2 tribos, Manassés e Efraim. José, irmãos, mesmo indo para o Egito, humanamente ele perderia a sua condição de ser um dos patriarcas, mas o Senhor Deus fez o nome dele se multiplicar em 2. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem conhece a palavra de Deus, Deus tem algo reservado para a tua vida.
eu quero te dizer mais uma vez, até o que eu falei aqui na quinta-feira: não se desespere, porque o que José não sabia é que ele ia imperar ali, Israel ia crescer na terra do Egito. E assim como aconteceu com José, ia acontecer também com Moisés. Glória a Deus. Não temas, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não se desespere no meio do caminho, porque você vai chegar no final com a vitória na mão. E se você crer, eu vou te dizer, eu já estou sentindo a vitória do Senhor na minha vida, já está chegando, e Deus tem muito mais para dar a essa igreja. Irmãos, ali na terra do Egito, José vendia para toda a população em volta. Vocês já conhecem a história, eu não vou parar aqui, mas ele enriqueceu o Egito, enriqueceu Faraó. E agora Faraó, depois passou-se o tempo, e quem sabe o povo de Deus crescendo ali, multiplicando, daqui a pouco, quando chega o momento, o povo de Deus cresce demais, aí o Faraó, que era outro, de outra dinastia, aí, dentre os Ixos, aquela luta tremenda entre os faraós, ele diz: mata todo homem primogênito de Israel, porque eles estão crescendo demais. Esse povo tem que parar de crescer. Mas eu vou te dizer uma coisa: quem é Jeová, senão o nosso Deus? Quem é o nosso Deus, senão Jeová? Quando tudo parece errado, Ele está te dando presente. Ele está te dando um presente vestido de desgraça. Eu estava orando aqui no início dizendo: quantas vezes a gente quer xingar, né, irmão, porque o pneu do carro furou, é Deus livrando de um acidente lá na frente. Às vezes é o carro que estoura o motor, é Deus preparando o novo. Ah, é um cônjuge que morre, é porque o Senhor disse: basta para você, eu vou preparar outra coisa, porque eu sou teu Deus. É um filho que o Senhor recolhe, o Senhor diz: eu conheço o futuro, eu não quero você sofrendo, nem entrando e saindo de delegacia, e nem tirando ninguém das drogas, não. Eu sou o Senhor, confia no Senhor, descansa, baixa a bola, descansa, confia no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Agora, irmãos, aí eu venho para o sinão, né? Se Faraó não tivesse mandado matar os primogênitos de Israel, Miriam com a sua mãe não teria jogado Moisés no rio Nilo. Se Miriam e a sua mãe Joquebede não tivesse jogado Moisés no rio Nilo, a filha da filha de Faraó não teria pegado José resgatado do Nilo. Se ela não tivesse resgatado do Nilo, Miriam não teria estado ali para oferecer uma ama de leite, porque a rainha não tinha leite, mas a mãe de Moisés tinha leite. E se Miriam não estivesse ali, olha quanta desgraça, mas era a bênção de Deus. Se Miriam não estivesse ali para apresentar sua mãe Joquebede, que era mãe de Moisés, Moisés não teria ouvido falar as histórias do seu povo. E se ele não tivesse sido criado lá com a sua mãe, ouvindo as histórias do seu povo, não teria voltado para o castelo para aprender e ter saudade do seu povo, mesmo estando no castelo do Egito. E se ele não tivesse saudade do seu povo, ele não teria saído para ver o seu povo trabalhando escravo na terra do Egito. E se ele não tivesse saído com saudade para ver o seu povo trabalhando na terra do Egito, ele não teria matado um egípcio que estava batendo em um hebreu. E se ele não tivesse matado o egípcio, ele não teria fugido para o deserto de Midian. E se ele não tivesse fugido para o deserto de Midian, olha quanta desgraça, mas era plano de Deus, é desgraça nada, é bênção de Deus. Se ele não tivesse fugido para Midian, ele não teria conhecido a sua esposa Zípora tirando água do poço. E se ele não conhecesse a sua esposa Zípora, ele não teria conhecido o seu sogro Jetro. E se ele não conhecesse a Jetro, ele não teria pastoreado as ovelhas de Jetro, seu sogro. E se ele não conhecesse, ou se não pastoreasse as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele não teria subido o monte. E se ele não tivesse subido o monte do Senhor, Deus não teria falado com ele. E se Deus não falasse com ele, ele não teria voltado para o Egito.
E se ele não voltasse para o Egito, o povo de Israel não saía do Egito. E eu poderia ir muito mais além, mas eu quero te dizer uma coisa: se não fosse o Senhor na minha vida, ora diga a Israel, Deus está no controle da tua vida. Você não é um acaso, você não é alguém com GPS perdido, com controle perdido. Você está no controle do Senhor Deus, e se eu fosse você, glorificaria o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pés nesse momento, porque pairando por aqui a bênção do Senhor sobre a vida do seu povo. E a palavra de Deus nesta noite para você é: não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu te chamei, eu te ungi, e tudo que ocorre na vida do justo contribui juntamente. Tudo que ocorre na vida de um justo contribui juntamente para um plano de Deus. Pode ser que agora você está em luta, pode ser que agora você está acuado, pode ser que agora você não entenda, mas a bênção do Senhor está sobre a tua vida. E talvez alguém está pensando: por que é que eu vim aqui? Como é que eu vim para aqui? É porque eu quis? É porque me convidaram? Não, foi Deus que te trouxe aqui para você ouvir a sua palavra. E eu vou, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu vou abençoar a tua vida, para que toda dúvida, todo medo, todo terror, toda angústia, toda depressão, ela não encontre mais lugar na tua vida. Hoje tem cura aqui nesse lugar, hoje tem salvação, hoje tem libertação de Deus para as vidas, porque o Senhor me ungiu para falar a sua palavra, mas Ele também te ungiu para ir aos povos. Não temas, você é uma ovelhinha querida do Senhor Jesus, e desde o dia em que você nasceu, Ele nunca te perdeu de vista. Eu quero orar com você, vou fazer 2 orações nesse momento. A primeira oração, mais uma vez, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore comigo. Eu vou dizer e você repete. Você está na presença do Pai, tá certo? Então ore comigo dizendo assim: Pai amado, estou na tua presença e ouvi a tua palavra, ouvi a tua voz, e creio nos teus planos, creio nas tuas promessas, creio que o Senhor me ama e me quer perto a ti. Eu te peço em nome de Jesus, que me perdoe do medo que eu tenho sentido, do pecado que tenho cometido, dos caminhos errados por onde passei, das coisas que eu fiz, pecados cometidos. Eu chego diante do Senhor para te pedir perdão, independentemente se já fiz isso no passado, mas o dia que se chama hoje requer uma nova aliança contigo. Eu também, meu Deus, quero fazer votos contigo, renovar o meu voto contigo, de que o Senhor é o meu único, suficiente e eterno Salvador da minha alma. Me receba em teus braços, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de continuar, de fazer mais uma oração, eu quero fazer uma pergunta. Se alguém, mesmo filho de crente, fez essa oração de entrega a Deus pela primeira vez, levante a sua mão para eu saber onde você está. Levante a sua mão. Alguém fez essa oração pela primeira vez. Eu gostaria muito disso. Ali está uma vida. Isso, 2, muito bem. É muito importante saber onde você está. 3, que ali está. Se alguém mais fez essa oração pela primeira vez, é muito importante. Irmãos, palavras são chaves que abrem diante de Deus. Aqui estão vidas. Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Agora eu quero pedir para você, mantenha sua mão de pé. Eu gostaria que alguém chegasse junto a você, um dos nossos irmãos, chega junto a ele. Isso, abraça ele aí em nome de Jesus. Abraça ele aí. Isso, abraça ele em nome de Jesus. Se puder chegar mais aqui à frente diante do altar, é até melhor. Eu quero orar por você, eu vou te abençoar. Eu quero que o Senhor nosso Deus, Ele estenda as suas mãos sobre a tua vida. Isso, pode ir chegando, venha mesmo. Não tema, o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Isso, meu irmão, as lágrimas são provas que as janelas da alma estão sendo lavadas. Independentemente do
tudo que ocorreu para trás. É um novo ciclo, é uma nova vida, é um novo chamado, é uma nova bênção, é uma nova unção sobre a tua vida. E eu quero orar por você. Essa igreja vai orar por você. Nós vamos estender as mãos. Os obreiros que aqui estão, em nome de Jesus, se vocês puderem, em nome do Senhor Jesus, trabalharem descendo, impondo as mãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela tua salvação e ato sequente agradecendo a Deus pelo que Ele fez aqui nessa noite. E se houver mais alguém que queira a cura da parte do Senhor, que queira algo da parte do Senhor, que quer fazer um pacto de vida eterna com Jesus, que quer fazer um voto, este é o momento. O nosso Deus é Espírito e é verdade, e convém que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Ele está aqui e Ele vai agir na tua vida em nome de Jesus. Aqueles que querem comigo, olha irmãos, nesse momento a festa no céu, parece que eu vejo, a palavra do Senhor nos assegura que os anjos de Deus fazem festa nos céus, porque pecadores, vidas se entregam na presença do Senhor nosso Deus. Então oremos. Pai de amor, eu quero te glorificar, eu quero te louvar, ó Deus querido, pelo teu cuidado, pelos teus planos, pela tua escolha. O Senhor é Deus vivo, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus que não nos deixa sós em momento nenhum, o Senhor é Deus que perdoa pecados. E é em nome de Jesus que os teus filhos aqui estão, ó Pai querido. Eles já entregaram as suas vidas a Ti. Mas aqui também, ó Deus, a vida, alguém, ó Deus querido, que vai passar por cirurgia, o Senhor pode usar as mãos daqueles médicos, porque eles foram constituídos pelo Senhor. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode curar antes. Ó Deus, eu quero te agradecer pelas vidas que aqui estão, e que se decidiram por Ti, e que fazem um pacto de vida eterna com o Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor transforme as suas vidas, que a Tua glória e o conhecimento dos mistérios do Senhor venham até eles através da Tua palavra. Nós cremos, Senhor meu Deus, que o Senhor é o maior interessado nessas vidas. O Senhor os procurou, ó Deus querido, e a nossa vida é transformada. Em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos a eles e abençoamos para a honra e para a glória do Teu nome. Eu te agradeço, ó Deus querido. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aí tudo muda quando